Bom dia, meninas. Bom dia. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Pra gente começar. Tá bom. Deixa eu mandar mensagem aqui. Pronto. O pessoal tá chegando aí, né? Tem gente que tá devagar aqui, quase parando. Pronto, chegou. Meninas, eu vou fazer uma chamada inicial rapidinho. No final, eu retomo só pra ter certeza que vocês estão. Vamos. É isso. Então, que tá na aula agora, Elane Alves, Presente. Stephanie Batista, Presente. Beatriz Vieira. Beatriz Vieira. Presente. Eduarda Camille. Presente. Elaine. Já coloquei. Moisés. Felipe. Gabriela Costa. Guilherme de Jesus. Presente. Laisla. Não coloquei presença para Laisla. Dos que estão aí, tem alguém que eu não coloquei? Não, né? Raíssa. Raíssa. Presente. No final eu volto a verificar, tá? Quem foi entrando, quem que eu não falei. Meninos, a gente estudou então unidades de medidas e grandezas físicas. Eu preparei uma listinha de exercícios para vocês também. E se der tempo a gente inicia conteúdo de aceleração, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar. É isso. Já abriu para vocês? Carregou aí a minha tela? Vocês já estão vendo? Sim. Sim? Sim. Então, olha só. Assinala a alternativa que apresenta somente unidades do sistema internacional. Metro, grama, minuto. Metro, quilograma, segundo. Metro, segundo, grama. E quilograma, segundo, centímetro, hora, quilograma. E quilômetro, segundo, grama. Qual que é a alternativa correta? Falando de grandeza, tá? Em intervalo de tempo. Quando a gente fala segundo o Sistema Internacional de Medidas, quando a gente fala de medir grandeza de massa, distância, intervalo de tempo, a gente está falando de quilograma, tá? Metro e segundo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Bem simplesinho. Eu vou passar isso aqui para vocês também, quero que vocês passem para o caderno, tá? São grandezas derivadas e corretamente expressas segundo o Sistema Internacional de Unidades. Ó, intervalo de tempo em segundos,
velocidade em quilômetros por hora, força Newton, velocidade em metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado, volume em metros quadrados, área metros quadrados, intervalo de tempo em minutos, quantidade de movimento em gramas por grama vezes metro por segundo e em momento angular por quilograma ao quadrado vezes metros por segundo. Qual será que é a correta? Quando a gente fala de grandezas derivadas segundo o sistema internacional, então são escritas em funções de grandezas fundamentais. Grandezas fundamentais é o metro, o quilograma e o segundo. Então a grandeza, velocidade, que é a razão do deslocamento em metros, por intervalo de tempo em segundos, tá? Deve ser medida em metros por segundo de acordo com a unidade do sistema internacional. Então, ó, letra B é a nossa alternativa correta, tá? São consideradas grandezas adimensionais. Adimensionais agora, e a gente vai falar índice de refração e calor específico, normal e coeficiente de atrito e índice de refração, constante elástica e rigidez dielétrica, permeabilidade magnética e permissividade elétrica. Então, aqui a alternativa correta é a nossa alternativa C, em que as grandezas adimensionais não apresentam unidades de medida, tá? Geralmente, elas são definidas por razões, deixa eu só pôr aqui vermelhinho. Elas são medidas por razões em duas propriedades iguais, tá? Por meios distintos, como o índice de refração, que é a razão entre a velocidade e a luz do vácuo, a gente viu isso aqui em teoria, e a velocidade da luz em determinado meio, tá bom? Perguntas, dúvidas sobre isso? Primeiro A. Então, a gente tem aqui, ó, a única grandeza fundamental diretamente relacionada com os fenômenos elétricos que consta na tabela do Sistema Internacional de Unidades é o ampere. No entanto, sabemos que a unidade utilizada para determinar o módulo da carga elétrica presente em um corpo é o coulomb. Dessa forma, qual unidade representa a quantidade de carga elétrica presente em um corpo de acordo com o Sistema Internacional? É ampere por segundo, tá? Então, de acordo com a definição da corrente elétrica, a gente tem essa aqui, ó. Corrente elétrica é a variação da carga dividido pela variação do tempo. Então, aí a gente tem a variação da carga é igual a corrente elétrica vezes a variação do tempo. Então, a gente tem aí o módulo da carga, que é a variação dele, né? Elétrica, corrente elétrica, e o intervalo de tempo que é dado em segundos, tá? Então, como o módulo da carga é o produto entre a corrente elétrica e o ampere, pelo intervalo de tempo que é dado em segundos, a unidade de corrente elétrica, de acordo com o Sistema Internacional, é o ampere vezes o segundo, tá bom? Dúvidas? Primeiro A. Dúvidas? Não? Então, eu vou iniciar com vocês o conteúdo de aceleração. Eu vou só fechar aqui e fazer o compartilhamento, tá? Ok, Moisés, deixa eu só colocar aqui então. Eu vou mandar essa folhinha, eu quero que vocês passem esses exercícios para o caderno de física, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Não, né? Então eu vou fazer o compartilhamento de tela, a gente ainda tem tempo, com vocês de outro conteúdo aqui. Só um minuto. Agora a gente vai entrar num conteúdo sobre aceleração, tá?
Carregou aí para vocês? Desse jeito fica bom de, Sim. de visualizar. Tô querendo deixar assim para poder passar de slide em slide. Eu acho que fica melhor. Até se eu precisar voltar em algum, vocês conseguem ver bem assim, né? Então vamos lá. O que é movimento, né? Movimento, então, é a variação da posição espacial de um objeto ou de um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Então, se não tornar-se um referencial, então não pode dizer que está em movimento ou parado. Eu tenho que ter um referencial para poder comparar, tá bom? Deixa eu ir para o próximo. Então, quando a gente fala de aceleração, a gente vai falar do movimento, se está em repouso ou não, da cinemática. E aí, a cinemática ela é a parte da mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos ou partículas que, sem se levar em conta o que causou esse movimento. Aí a gente tem o movimento, repouso e referencial. Então, quando a gente fala que um móvel está em movimento em relação a um certo referencial, é quando o móvel ele vai sofrer um deslocamento em relação a esse referencial, tá? Então, eu vou, por exemplo, comparado. Um treinador que está parado vendo os seus atletas correrem. E eu vou, então, observar quanto eles correram através de o que seria o movimento, o que eles estão exercendo na corrida. O referencial eu vou usar o treinador que está parado, tá? Então, isso é quando há uma variação de posição, tá? Do móvel em função do tempo decorrido. Então, é mais teórico mesmo. Então, vamos aos conceitos básicos. Móvel é todo o corpo que é dotado de movimento. Então, um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando, tudo isso são exemplos de móvel. Ponto material é todo o corpo cuja dimensão são desprezíveis em relação à distância, consideradas um automóvel em movimento numa rodovia, tá? Então, ponto material seria a rodovia, tá bom? Continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho de referencial e repouso. Tá tranquilo por aí? Até aqui? Essa parte vocês conseguiram entender? Tá tranquilo? Sim. Então, é chamado de referencial o corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. Então, é importante saber também a forma da trajetória. Se o corpo, que o corpo ele vai descrever. Então, tudo isso vai depender do referencial que adotou como o observador. Como, por exemplo, aqui, ó. A gente tem um observador, a gente tem aqui um sistema cartesiano de referência e aqui a gente tem referencial, que é o ponto onde ele está. Tá bom? E aí, gente, um corpo ele pode, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, em relação a X, o ônibus está em repouso, em relação a X1, ele está em movimento, em X2 também, tá vendo? Tem um aqui, ó, X1, X2 e aqui tá a pessoinha aqui, ó. Se a gente for analisar do ponto da menina, todos eles estão em movimento. Então, a trajetória, ela é então um lugar geométrico que é ocupado pelo móvel, né? Ao longo do seu movimento, seu rastro no espaço é visto de um certo observador, logo a trajetória depende do observador, que é o nosso referencial. Então aqui, ó, olha só, os observadores, olha os aviões.
tá? O observador e o avião. Então, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. Então, quem está dentro do avião vai ver isso aqui. E quem estiver na Terra verá um arco de parábola, por exemplo. Quem estiver na Terra observando vai ver isso aqui. Olha a diferença, tá? Então, essa é a diferença. Depois a gente tem aqui, ó, a relação da trajetória e os movimentos. E os movimentos, eles são classificados. Ficou clara a questão do observador, do móvel, do objeto, a referência? Ficou claro para vocês isso? Posso dar continuidade falando agora dos tipos de movimentos? Sim. Sim? Então, vamos lá. Temos movimentos retilíneos, que é quando a trajetória do móvel ela é em linha reta, tá? Então, a queda de uma bola, a descida de um elevador, um avião cortando o ar, todos são exemplos de movimentos retilíneos, tá bom? Aí nós temos movimentos curvilíneos, que são aqueles que a trajetória do móvel é em uma linha curva, que inclui os movimentos circulares, movimentos elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Circulares, hipérboles, tá? E hiperbólicos. Então, a gente pode dividir esses movimentos retilíneos e curvilíneos também em 3 diferentes tipos, que é o uniforme, o acelerado e o retardado, tá? São esses movimentos também. Sim, é bom vocês passarem isso depois para o caderno, mas eu mando os slides para vocês, tá, Moisés? Então, a gente tem, ó, o uniforme é a velocidade do corpo, que não muda com o passar do tempo. Acelerado é aquele que vai aumentando com o passar do tempo. E o retardado é aquele que o corpo vai diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo. Então, a gente tem movimento retilíneo uniforme, que é o corpo movimentando em linha reta e sua velocidade nunca vai mudar. Movimento retilíneo acelerado, que é aquele que o corpo está se movimentando em linha reta e sua velocidade vai aumentar com o tempo. E o movimento retilíneo retardado é que o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade vai diminuindo. E o movimento curvilíneo uniforme é aquela que o corpo movimenta em linha reta e o módulo da velocidade não vai mudar também, nunca muda. E o movimento curvilíneo acelerado é o corpo que não se movimenta em linha reta e o módulo da sua velocidade aumenta com o passar do tempo, tá? Movimento curvilíneo retardado é o corpo que ele está se movimentando em linha reta, mas o módulo da velocidade dele vai diminuindo com o tempo. Então, ó, movimento retardado ele está em velocidade, ele está acelerado e ele vai perdendo aceleração. O acelerado vai aumentando a velocidade com o tempo e o uniforme é quando eu tenho velocidade constante, tá? Ficou claro para vocês? Ficou, gente? Falem comigo para me saber. Primeiro A. Tem alguém por aí? Primeiro A. Então, a rotação da Terra é um exemplo de movimento também, né? Que é responsável. Vocês estão me ouvindo? Sim. É responsável, né, pela alternância entre o período do tempo, né? A gente tem tempo ensolarado e período de tempo sem incidência solar, que é diretamente conhecida como dia e noite, tá bom? Aí a gente tem as correntes marítimas também, onde a existência de que está ligada ao movimento de rotação da Terra. São os fatores que vão influenciar a direção das correntes marítimas, os ventos, a temperatura, a salinidade e o relevo submarino. Tudo isso vão influenciar também.
E aí a gente tem aqui, ó, os oceanos, eles são, né, o centro dos movimentos permanentes, podendo arrastar as partículas líquidas muito longe do seu local de origem, que são chamados de correntes marinhas. E a influência dele também é bem considerável para a navegação, como para a economia geral dos mares e do clima. Elas também vão interferir na vida marinha, tanto na influência direta, como também no equilíbrio dos oceanos e dos mares, tá? E aqui só um exemplo para mostrar isso, tá vendo? Como que tá a corrente fria, a corrente quente é o vermelho, fria o azul. E aí nós temos a coordenada motora. Coordenada motora, gente, é a capacidade de realizar movimentos coordenados, controlados pelos pequenos músculos para realizar exercícios, como por exemplo, rasgar, recortar papel, dobraduras, exercícios, entre algumas outras funções. Isso a gente chama de coordenação motora, a nossa capacidade de realizar movimentos. Moisés e suas perguntas. Vamos continuar. Posição, a linguagem matemática do movimento. Agora aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque até agora a gente viu só o conceito. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho de fórmula. Então, posição S é de um ponto material, o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma escala medida em metros, 1 metro cada espaço, tá? A trajetória, e aqui a gente tem um ponto de origem, que é a posição de origem, S igual a 0. A origem desses espaços aí seria a nossa referência, tá? Então, antes dele a gente tem menos 2 metros, porque cada intervalo desse aqui tem uma média de 1 metro. E aqui mais 2 metros. Então, quando a gente fala de deslocamento, a gente está falando de ΔS, vai corresponder à posição que o móvel ocupa no final do movimento, menos a sua posição de início do movimento. Então, seria aqui, ó. Tem aqui o meu inicial. Então, esse deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Toda vez que for para mim calcular deslocamento em física, eu vou fazer isso. Posição final vezes a posição inicial, tá? Passei demais. Deixa eu verificar aqui. Isso. E aí, o intervalo de tempo, gente, é o tempo que eu tenho corrido entre o instante final e o instante inicial. Então, eu tenho aqui um instante inicial, que é a origem da minha trajetória. Aqui eu tenho já um intervalo de tempo corrido, que é o meu final menos o meu inicial. E aqui o tempo seria isso, ó. A variação do meu tempo sempre será o final menos o inicial, tá bom? Dúvidas, perguntas? Primeiro ano? Estão por aí vocês? Então, a velocidade média ela vai ser determinada pela razão de deslocamento e do intervalo de tempo. Então, ó, um rapaz ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros em relação à posição inicial, que nesse caso é 0. Então, o que nós vamos ter? Nós temos aí para verificar a velocidade média, a variação da razão, né, entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, inicial 10 metros em 2 segundos, depois 20 metros em 4, 30 em 6 e 40 em 8. Então, a gente vai ter isso, ó. 10, a variação não é a razão do deslocamento vezes a variação do tempo. Então, eu vou ter velocidade média, que é igual a ΔS dividido por ΔT.
10 dividido por 2 vai ser igual a 20 dividido por 4, 30 dividido por 6, 40 dividido por 8, tudo é igual a 5 metros por segundos. Perguntas? Dúvidas? Então, a gente vai Não. até aqui hoje, tá? Em física. Tem alguém que chegou aí que eu não falei? Ed, Paulinho, Gabriela. Gabriela Sou eu, professor Costa. Adri. Ah, Adria. Então tá. Adria, realmente. Então, Ana Caroline, não, né? Ana Vitória. Ana Luísa. Arthur. Carlos Daniel. Tô confirmando os que eu não coloquei presença, tá? Giovana Pereira. Isabela. Isabela tá aí. Ia colocar falta, ó, Isabela. Tá me ouvindo, Isabela Gonçalves? Tô aqui, professora. Isadora. Isadora não. Isabela Alves. João Pedro. Ai, ai. João Pedro. Eu ia te responder, Moisés. João Pedro. João Vitor. Josiele. Caio César. Kevly. Luciana. Matheus. Nádila. Nauane. Pedro Augusto. Vitor Jesus. Vitor Hugo. Yasmin e Yuri. Então, pronto. Esses são os que faltaram. Meninos, então, tchau, tchau. A gente se encontra na nossa próxima aula. Acho que é amanhã, né? Tchau. Tchau, professora.